dizem que Deus aperta, mas não sufoca. Sufoca. Ele leva até o último fôlego. Ele te faz morrer e ressuscitar. Mas ele faz ressuscitar. Se precisar, ele te ressuscita, né? A nossa igreja precisava ser chacoalhada. E eu dizia: Senhor, essa igreja tem o pastor errado. Pastor era eu. Essa igreja precisa de um pastor melhor. Um dia eu falei: Senhor, sou eu a pessoa que o Senhor quer aqui? Ou alguém me colocou de paraquedas nesse lugar? Aí Deus falou comigo: eu te escolhi, não reclames. Falei: amém. Quando Deus fala não reclama, é porque a gente está passando da conta. Ninguém gosta de ouvir um não reclame, um cala a boca, um chega. É o tal do mimimi. Tem algum mimizento aqui? Não sei porque eu pergunto essas coisas, nunca tem. Lá na igreja Betel também, nunca tem um mimizento. Sabe o que é o mimizento? É aquela pessoa que reclama de tudo. É o choraminguento. Minha mãe dizia que é aquele que chora de barriga cheia, né? E a gente aprendeu recentemente que a única pessoa que teve o rei na barriga foi Maria. Dali para cá é ostentação. Irmãos, nós precisamos saber o seguinte: Deus nos dá na medida que nós precisamos. À medida que nós vamos precisando mais, Deus nos dá mais. À medida que nós vamos aprendendo a lidar com o que nós temos, Deus vai dando mais. Mas eu não posso querer tudo do começo, porque eu não vou saber lidar com aquilo. Eu vou ter que aprender degrau por degrau. E assim que eu me formei no seminário, já evangélico, já era evangelista há muito tempo, eu fui ungido pastor e colocado à frente da igreja. E faltou uma liderança acima de mim que me orientasse nos primeiros passos. E foi bastante complicado, mas aprendemos, apanhamos, acertamos, erramos, e a nossa igreja hoje está com 28 anos de vida, de história. Mudamos agora na Avenida Vila Ema, passamos um período, foi um tempo, pastor, que a nossa igreja foi na garagem lá da minha casa, na lavanderia. Olha só, igreja com 22 anos, precisamos recuar, entrar na lavanderia. O nosso púlpito era uma Brastemp, é a máquina de lavar o nosso púlpito, mas lá naquela lavanderia Jesus lavou nossos pecados. Hoje a igreja já está num salão, retomando o crescimento gradativamente, mas bem estruturada, e foi um período de nos recompor para servir melhor ao nosso Deus. Temos também na igreja um departamento que é o Instituto Teológico Adonai, onde nós, assim como já tivemos curso de teologia, temos também um material próprio que também tem sido muito abençoado em outros lugares. Nesse tempo todo não deixamos de fazer a obra, simplesmente tivemos que agir de uma forma e agora estamos voltando a nos recompor. Mas graças a Deus por isso, vocês não estão querendo que eu fale da minha igreja, né? Só estou dizendo porque tem vários irmãos aqui que oraram conosco nesse período de deserto. Tem vários irmãos que clamaram conosco, que tem uma certa aliança em Cristo. Então eu estou te trazendo essa boa notícia, que a tua oração Deus ouviu, Deus respondeu e a bênção já está entre nós. Aleluia, glorifico a Deus por isso. Voltando a falar do mimimi. Mimimi é aquilo que se fala daquela pessoa que é chata, resmunguenta, que reclama de tudo, que nada está bom, que a gente nunca encontra quando procura, porque ninguém se declara mimizento. Na Bíblia tem o mimizento, aliás tem vários, mas eu vou falar só de um grupo hoje. Lá no Velho Testamento, depois que Josué conquistou a região de Canaã, e teve a repartição das terras, a divisão das terras, a turma de Efraim, a tribo de Efraim, ficou na repartição com um lugar, uma região que era montanhosa. E esse povo era chato. Pensa num povo chato, encrenqueiro. Esse, além de chato, era rabugento, encrenqueiro, briguento. E como eles ficaram com uma região montanhosa, e os outros ficaram com planície, mas teve alguns que ficaram com deserto também, não reclamaram. Esse povo de Efraim vivia brigando com as outras tribos, que eram irmãos, né? Vamos chamar assim, descendentes de Abraão também. Viviam brigando, porque eles queriam uma terra melhor. Então, já que eles ficaram com a região montanhosa, eles partiam para a guerra,
para conquistar as terras dos outros, e assim ficariam com as montanhas deles e a planície dos outros. Não é genial? Só que Deus não está nessa. Irmão, você pode ter uma região montanhosa, você pode ter um deserto. Se Deus está no negócio, a coisa floresce. Você pode atravessar o pior deserto, tem oásis ali te esperando. Você pode ter certeza que não importa qual seja a dificuldade, é lá na dificuldade que Deus vai abençoar. O povo de Efraim não entendia isso. Deus não livrou Daniel da cova, livrou na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, Ele livrou na fornalha. Então, quando nós passamos um período de dificuldade, a gente aprende que se resmungar, a gente volta para o fim da fila. Quando vem a tribulação na igreja, agora é chororô de pastor, viu? Quando vem a tribulação para a igreja, o primeiro que leva a bomba é o pastor, porque ele está à frente da igreja. Depois a igreja passa a tribulação. Quando vem a bênção, é justo que o pastor seja o primeiro a ser abençoado também. É ou não é? Amém. Aí o irmão que está lá, o segundo da fila, ele reclamou, vai para o fim da fila. Vai esperar todo mundo ser abençoado. A tribo de Efraim não era abençoada, porque eles tinham algo no coração que não vinha de Deus. Quando o Gideão teve aquela situação dos 300, que ele venceu os midianitas, a turma de Efraim chegou para ele e falou assim: por que você não nos chamou para a guerra? Nós íamos junto com você. Já que você não nos chamou, nós vamos agora brigar com você, vamos guerrear com você. E o Gideão, ele era bem diplomático. Ele não entrou nessa provocação, não, nós somos irmãos, e fez uma aliança ali, aliviou, aplacou, e deixou a coisa passar, e não entrou em guerra. E o povo de Efraim ficou derrotado. Eles não gostaram, porque eles queriam guerra, queriam conquistar a região de Gileade. Mas eles não aprenderam a lição. Chegou um tempo, houve uma outra situação, e dessa vez era o Jefté que estava ali. Sabe o que eu falei agora há pouco, que Deus te abençoa quando você, mesmo o pouco que você tem, Deus te abençoa? Pensa numa pessoa que tinha tudo para dar errado. Não precisa falar o nome não, só pensa. O Jefté era filho de uma prostituta, era um filho bastardo de Gileade. Ele foi rejeitado pelos filhos legítimos de Gileade. Falou: você não é nosso irmão legítimo, você é bastardo, você não tem direito às nossas terras, vai embora, some, vaza. E ele ficou revoltado, mas ele foi embora. Nessa distância que ele tomou daquele povo, ele se envolveu com pessoas que a gente chamaria hoje de barra pesada. Gente da pior, bandidagem, se meteu com quem não prestava. Mas ele ficou ali na dele, não foi para a guerra. Era uma pessoa que tinha tudo para ficar revoltado, partir para a guerra, mas ele não gostou daquilo, mas ficou quieto. Passou um tempo, vem o povo lá de Midian, e começou a provocar. E esse povo, quando provocava, os midianitas saíram derrotados, né? Mas esse povo aqui da região de Efraim, eles continuavam provocando. Dessa vez vieram os efraimitas e ficaram ali na espreita. O Jefté teve que enfrentar uma outra guerra, e ele chamou todo mundo para ajudar, e o povo de Efraim não foi. Quando o Jefté venceu a guerra, sabe como que o Jefté entrou nessa guerra? Ele estava lá no canto dele, com os bandidinhos dele, com os malandrinhos dele, não se metia lá com a turma de Gideão, de Gileade, melhor. Acontece que, quando o povo se viu afrontado pelo inimigo, foi pedir socorro para ele. Olha, não importa se alguém te despreza hoje, quando o calo apertar lá, eles vão pedir tua ajuda. Não guarda rancor, não levanta espada, não entra em contenda, só espera Deus agir. Porque se você é de Deus, Deus vai te honrar. Mas se você ficar resmunguento, murmurador, você vai perder a bênção. Você não será abençoado
porque Deus não abençoa esse tipo de coisa, tá? O murmurador não serve para nada. Então o que acontece aqui? Chegaram para o Jefté e falaram assim: olha, vem pelejar por nós, o povo lá de Gileade, vem pelejar por nós. Ele falou: mas vocês me expulsaram de lá, agora pedem minha ajuda? Não, se você vier, você vai ser cabeça por nós. Irmão querido, Deus te tira do pó e te coloca no alto. Assim, nós às vezes não vemos saída, nós não vemos alternativa, mas quando Deus está no negócio, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Tudo que nós temos que fazer é continuar confiando em Deus, continuar esperando em Deus e jamais murmurar, jamais reclamar. Acontece que o Jefté, ele acabou entrando nessa guerra e venceu, e acabou sendo até líder daquele povo, e foi um dos juízes. Irmãos queridos, mas acontecia uma coisa estranha aqui. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Tudo isso aqui foi te colocando no cenário do que estava acontecendo. Lá no livro de Juízes, capítulo 12. Juízes 12, vou ler do primeiro verso até o 6. Gente, a minha Bíblia é da edição Revista e Atualizada. Talvez algumas palavras sejam diferentes, mas o contexto é o mesmo, tá bom? Todo mundo achou? Juízes, capítulo 12, o primeiro verso, podem ficar sentados mesmo, diz assim: então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafon, e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon, e não nos chamasses para ir contigo? Olha como esse povo era legal. Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Misericórdia, gente boa. Isso que era tudo primo, tudo amiguinho lá. Segura o dedinho aí. Os amonitas, que era outro povo também cascudo, encrenqueiro, declararam guerra contra Israel. E o povo de Gileade, vendo que não tinha recurso, foi buscar ajuda do Jefté. O Jefté aceitou o desafio, mas falou: vocês me desonraram, agora eu quero ser honrado. E foi colocado como líder do povo. Só que ele venceu. Aí, vem esse povo de Efraim, os mimizentos lá da época, e falaram assim: você foi para a guerra e não nos chamou. Mesma história. O que dá raiva e resmunguento é que eles não mudam o disco. Sempre reclamando a mesma coisa. Você já viu alguém que gosta de falar que não tem dinheiro? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, vira até um mantra. Tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. Eu quero comprar isso, mas não tem dinheiro. Fala que serve um Deus provedor, dono do ouro e da prata, e vive profetizando miséria. A miséria, gente, não está no bolso, a miséria está no coração. Pobreza pode estar no bolso, mas no coração é que está a miséria. E quando uma pessoa tem um discurso miserável, é uma pessoa que dá um mau testemunho. Todos nós passamos por momentos difíceis. Eu conheço muito bem o fundo do poço. Chegou um dia, rapidinho, a gente estava num momento muito difícil. Minha esposa falou assim: olha, esse aqui é a última porçãozinha de arroz. Ela fez assim, acabou. E eu falei para ela: vamos jantar e dar graças a Deus. Nós servimos um Deus provedor. A palavra dele não mente, Deus não engana, vamos acreditar. Antes da gente acabar de jantar, buzinou um carro na frente da minha casa. Falei: espero que não tenha vindo para jantar. Se vier vai ser complicado. A gente já estava orando para Deus multiplicar. Tocou, bateu palma. Pastor, tudo bem? Aleluia, tudo ótimo. Entra. Eu não quero atrapalhar. Não, já, deixa. A gente oferece, né? Quer jantar?
torcendo para a pessoa falar que não. Ah, não, a gente já jantou, aleluia, que bom. E a irmãzinha e o marido estavam assim meio sem graça, e eles falaram assim: pastor, você não se ofende se a gente trouxer algumas coisas para você? Eu falei: ô Jeová, manda mais, que não seja mais problema e mais... E ela falou assim: é que a gente estava no mercado, e Deus tocou no coração da gente de comprar umas coisinhas para vocês. Vocês aceitam? Ah, você faz aquela cara de humilde. Fala: claro que aceito, por que não? Deu vontade de falar: deixa Deus te usar, irmã. E eles abriram o porta-mala daquele carro, gente, não parava de descer sacolinha de mercado, não parava, e era uma atrás da outra. Eu dizia: aleluia, Deus é provedor, gente. Encheu meu armário muito mais do que tinha normalmente, encheu que transbordou, tinha tanta coisa que não cabia naquele armário. Crê no Senhor Jesus? Ele é o provedor, é o Jeová Jireh, é o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Voltando para o mimizento aqui, verso 2: e Jefté lhe disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei minha vida, passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Espera aí, eu fui para a guerra, vocês não vieram ajudar. Agora que eu ganhei a guerra, vocês querem brigar comigo também? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Já que vocês querem guerra, acho que ele fez assim, ó, ele afiou a espada. Vocês querem guerra? Vamos para a guerra. O Gideão, ele foi diplomático, ele evitou. Mas os outros, o Jefté falou: não, eles querem guerra, vão para a guerra mesmo, né? E aconteceu que ele foi, os homens de Gileade, no verso 4, ajuntou Jefté todos os homens de Gileade, pelejou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque disseram: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, a beirada, né, as margens, que conduzem para Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se ele respondia não, opa, segura o dedo aí. O tempo fechou. Veio a guerra, Jefté ganhou. O povo lá de Efraim, derrotado, quis fugir, mas eles cercaram o caminho pelo Jordão. E o povo guerreiro, o rabugento, a turma do mimizento, tinha que passar por ali. Só que tinha um problema: eles eram todos parecidos fisicamente, as roupas eram iguais. Como é que podia reconhecer então quem era o inimigo? Porque eles eram inimigos. Se eles escapassem, eles voltariam para guerrear de novo. E já que declararam guerra, guerra tem as suas consequências. Então eles tomaram a seguinte posição, continuando lendo aqui, ó. Perguntava para quem queria passar por ali: você é de Efraim? Não, imagina, o encrenqueiro sempre nega, né? Verso 5, porém, verso 6, melhor dizendo: então lhe tornavam, dize pois, Shibolete. Se dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Sabe o que quer dizer Shibolete? Espiga de milho. Só que tem um negócio: o povo de Efraim tinha uma dificuldade. Eles não falavam Shibolete, eles falavam Sibolete. Se é de Efraim, não, fala Shibolete. Tentava, forçava, Sibolete. Ah, vem cá. 42.000. 42.000. Irmãos queridos,
Você sabe que o nosso sotaque nos entrega, não é não? Tem algum nordestino aqui, descendente de nordestino? Tem. Gente, eu conheci o Nordeste há pouco tempo, ô lugar lindo, ô lugar lindo. Fiquei encantado, estou torcendo, contando os minutos para voltar para lá. Que lugar lindo, não vou nem entrar nos detalhes para não te deixar com água na boca, mas que o lugar é lindo, é. E uma coisa interessante, no Nordeste, o nordestino, não sei se todos, me corrijam aí depois, não consegue falar registro, fala resisto, não é não? Já conversou com alguém lá do Sul, lá do Rio Grande do Sul? Bah, toda hora, tchê. E lá no Rio Grande do Sul eles falam de um jeito engraçado. Em Santa Catarina parece que eles falam de intimando, né? Eu fui visitar um amigo que fez uma cirurgia em Blumenau e cheguei lá e me perdi. Blumenau é linda, mas é um terror, não tem sinalização nenhuma. E é uma cidade linda. E eu perguntei, escuta, como é que eu faço para chegar em tal rua? Tu tá no caminho errado, tchê. Eu falei, vai me bater. Tu tem que entrar na próxima sinaleira. Não falou se era entrar direita ou esquerda? E eu me perdi mais ainda. E demorou para encontrar o lugar. O carioca, ele fala esquisito. Não é esquisito, é diferente, é o jeito dele falar. Eles dizem que a gente fala de um jeito meio enjoado. O carioca me falou assim, vocês paulistas, vocês falam de um jeito meio enjoado. Eu falei, o que é enjoado? Ele falou, não soube explicar. O carioca, ele fala, esqueci o isqueiro na esquina da escola. Eu fui para o Rio de Janeiro, pastor, tive que resolver alguns negócios lá, tive que ir 2 vezes a negócio resolver uns papéis que estavam embaraçados lá, documentação. E lógico, eu como bom paulista me perdi. Eu me perco até na rua de casa, misericórdia. Eu entrei na rua errada para vir aqui, pastor. Entrei na rua antes, tive que manobrar, voltar, fica dando volta aí. Tenha misericórdia de mim, por favor. Sou lerdinho. Eu fui perguntar como chegava em tal lugar, e o pessoal do Rio de Janeiro diz assim, ô paulista, tu tem que ir por esse lado aqui, não por aquele. Mas como é que tu sabe que eu sou paulista? Eu não precisei falar que eu era paulista, só o jeito de falar, ele sabia que eu era paulista. Claro, nós sabemos quando alguém é carioca, nordestino, do sul, né? Nós temos o nosso dialeto, nos acusa. Mineiro, uai. Gente boa. Comida boa de Minas, hein, pastor? Comida boa. Gente, eu fui tão abençoado que a minha esposa é filha de mineira, minha sogra é mineira. Velha que cozinhava bem, viu? Pena que morreu. Você vai me achar estranho, mas eu gostava da minha sogra. É uma bênção aquela mulher. Como cozinhava bem. Minha sogra é uma bênção, mulher abençoada. Serva de Deus e da Senhora de Aparecida. Ela era cristã. Sogra, entrega a tua vida para Jesus. Meu gente, eu já sou de Jesus e da Aparecida. Tá bom, deixa Deus falar no teu coração. E para minha felicidade, a minha nora é mineira também. Eu sou abençoado. Sou abençoado, eu estou ficando gordinho cada vez mais. Sabe onde eu quero chegar, irmãos? Eu quero chegar em Lucas 6,45, quando diz assim, que a boca fala do que está no coração. Tá? Eu termino o verso 45, termina assim, a boca, ela fala do que está no coração. Pelo sotaque, pelo nosso modo de falar, as pessoas sabem o que está no coração. O que está no coração do mimizento? Rancor, ressentimento. O que está no coração do povo de Deus? A gente vê quando a gente louva. Eu dizia aqui para o pastor, alguns corinhos têm mais unção do que os outros. Eu estou chorão ultimamente, gente. Eu estou chorão. Eu tenho que manter minha fama de mal, de linha dura. Mas eu estou chorão. Quando entra alguns corinhos assim, eu não seguro as lágrimas. Sabe aquela canção do Apocalipse? Por favor, não cante aqui que eu vou até o 3º céu e qualquer dia eu não volto mais. Não canta, deixa para outro dia, não canta não. Irmãos, eu me desmancho. Por quê? O coração do povo de Deus tem um dialeto específico. E quando a gente conversa com outro irmão,
Ele não precisa falar que é crente. Na rua, lá onde eu moro, eu nunca saí declarando para todo mundo, eu sou pastor, eu sou crente. Mas todo mundo chega para mim, é pastor, é pastor. Eu nunca falei que eu sou pastor, mas eles me chamam de pastor. Por quê? Porque o nosso dialeto nos acusa. Né? E é uma coisa interessante, irmãos, que nós podemos ter vários dialetos. E pelo dialeto, a gente sabe o que está no coração. No coração pode ter tristeza. Se o coração tem tristeza, aquela pessoa vai ter palavras tristes. E fica difícil você querer ajudar uma pessoa, você querer alegrar uma pessoa, quando o teu coração está triste. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Por isso, eu preciso ter o meu vaso cheio do azeite de Deus. A gente não pode estar em meio tanque, não. Quando a gente põe a mão no arado, obreiros, presta bem atenção nisso. Quando a gente põe a mão no arado, o tanque tem que estar sempre cheio. Porque as pessoas vêm buscar de nós. Quando uma pessoa do mundo sabe que nós somos crentes, eu gosto mais de falar cristão, né? Mas é mais conhecido como crente. Eles olham para nós, sabe o que eles querem? Eles querem encontrar Deus em nós. Eles querem ver Deus em nós. Eles olham para nós pensando em encontrar Deus em nós. E como que eles vão encontrar? Não é na aparência, mas é no palavreado. É no palavreado, na maneira como nós falamos com Ele. A sensibilidade que Deus nos dá para ouvir a pessoa. Sabe qual é o ministério que eu acho mais difícil? É o do aconselhamento. Como é difícil. Primeiro você tem que ouvir. Eu tenho sangue italiano misturado com espanhol. Falo até pelos cotovelos. Minha mulher diz que eu falo mais do que a boca. E ela tem razão, eu falo mais que a boca. Eu falo 2 horas e mais 40 minutos se precisar. Sabe por quê? Está no sangue. É uma forma, a cultura desse povo é de se expressar, falar. Né? Já viu uma reunião de italianada? Parece que está brigando. Quando juntava os meus tios, minhas tias, espanholada de um lado e italianada do outro, a vizinhança vinha lá na calçada ver porque a gente estava brigando. Brigando nada, está tomando um cafezinho, vá via, vá. Vá via quer dizer vai embora, entendeu? Dá-te via, vai embora. Né? E era assim que meus vizinhos lá, via, vá. Estamos só conversando, parlando, tudo é boa gente. Era nada, é sangue ruim. O conselheiro, em primeiro lugar, tem que ouvir. Em primeiro lugar, o conselheiro precisa ouvir. E nas palavras que a pessoa vai te trazendo, Deus vai te dando a sabedoria para dar a resposta que aquela pessoa precisa. Mas precisa estar em sintonia com Deus. O nosso dialeto tem que ser o dialeto de Deus. Irmãos, se você não tem o chamado para ser conselheiro, não se meta nisso que você vai atrapalhar mais do que ajudar. Tá bom? Eu disse para uma irmãzinha, uma senhora uma vez, minha irmãzinha, tua filha é adolescente, ela precisa que você converse mais com ela, aconselha. Ela visivelmente, ela sente falta mais do teu apoio. Sabe o que essa mulher fez? Chegou em casa, deu uma surra na filha. E falou que eu tinha mandado. Filhote de cruz credo. E a moça veio perguntar, você falou para minha mãe me bater? Eu falei, jamais, você acha que eu falaria isso? Ela falou, ela me deu uma surra, falou que você que mandou. Comunicação, né? Essa moça hoje é pastora, muito amiga nossa, tenho uma grande amizade com ela, né? Mas a mãe dela está lá ainda, viu, pastor? Acho que ela está com problema no ouvido. Não está escutando Jesus chamar. Vamos voltar a falar sério, irmãos? Às vezes eu não posso perder o fio. A inspiração vem. O nosso coração mostra a nossa tendência, irmãos. Além de mostrar o que está no nosso coração. Nunca mais o pastor William me chama. Essa vai ser a última. Suporta mais um pouquinho que vai ser a última. Misericórdia, né? O nosso coração pode ter sentimento de tristeza, de alegria,
de derrota, de ansiedade, mostrar nossas tendências, mostrar nossos ideais, mostrar o que nós estamos fazendo e o que nós planejamos fazer. A boca nos entrega. A boca nos entrega. O dialeto da alma. A alma é o nosso emocional. A alma procura o nosso conforto. A alma fala para você assim: vai na igreja nada, fica em casa, descansa. O espírito é aquele que nos relaciona com Deus, fala: vai sim. Que bom que vocês ouviram o espírito. Que bom que vocês deram ouvidos a quem deveria ter ouvido. Mas a voz da alma, né? A nossa alma, ela procura o nosso conforto. Então, quando a alma prevalece, né, a palavra que vem, o dialeto da alma, é o da acomodação. Para que eu vou fazer isso? Tem quem faça. Para que eu vou aprender música para tocar na igreja? Tem quem toca. O pessoal toca tão bem, canta tão bem. Irmãos, ministério é chamado. Você tem um chamado, vai aprender sim. Deixa que Deus dá a oportunidade. A oportunidade vem de Deus, no momento certo. Quando eu ia com o meu violãozinho para a igreja, quando eu era jovem, faz tempo, mas eu lembro, viu, pastor? Lembro. Vou fazer 62 aninhos aí, mês de maio, tá? Mês de maio, meu aniversário, tá? Eu falei lá na igreja, ó, meu celular pifou, maio é meu aniversário. Ninguém falou amém. Ninguém falou amém. Irmãos queridos, quando a alma fala mais alto, a gente esquece, a gente busca o conforto. Quando eu ia com o meu violãozinho lá para a igreja, tinha um que tirava o violão da minha mão. Você já vai tocar de novo? Eu vou. Eu ficava no cantinho, como eu não sabia tocar, não sei muita coisa até hoje, só toca um pouquinho melhor, disfarça um pouquinho melhor, tá? Eu ficava junto com o grupo de louvor, no cantinho, e eu ficava olhando, era um violão, eu ficava vendo o irmãozinho lá tocando a guitarra, o outro no violão, eu ficava memorizando as posições que ele fazia com o dedo, depois eu ia para casa e ia tentando tocar. Um dia eu me aventurei a tocar num culto, o irmão veio e tirou o violão da minha mão. Acho que eu tocava mal para chuchu. Sabe o que aconteceu? Aprendi. Não pedi assim, Senhor, eu não quero ser um músico, eu só não quero ficar à mercê de aventureiros, que vinham alguns, depois ia embora, o grupo ficava desfalcado. Um dia esse camarada que tirou o violão da minha mão, veio me pedir para ensinar ele. É pastor hoje. Ele me viu tocando na igreja, ele falou: você me ensina? Eu falei: não vai me tirar o violão da mão hoje não, safado. E ele falou: eu fiz isso. Eu falei: você quase tomou um cabong na cabeça. Lembra do Cabong, aquele desenho do Pepe Legal? Quem tem mais de 50 lembra. Acho que alguns mais novos lembram também, porque esse desenho está lá na internet direto. Eu que resolvia tudo com o violão na cabeça dos outros. Irmãos queridos, tirou o violão, me censurou. Aquele negócio, se prepara para o ministério. A alma me disse assim: nunca mais leva o violão na igreja. A alma busca o nosso conforto, né? Falei: não. Agora que ele vai ter que me aguentar, que agora eu vou tocar mais ainda. E eu levei o violão e aprendi, e estamos aí. Não sou um músico, eu toco por cifra. Cadê o pessoal do louvor aqui? Eu toco por cifra. Se tirar a cifra, eu paro de tocar, que eu não sei para onde eu vou. Tá? Não pede para eu tocar não, que é feio, eu faço fiasco. Mas a alma, ela vai te buscar, ela vai mostrar que o nosso coração não está na presença de Deus. Sabe por quê? Tem uma questão, alma e espírito é meio confuso, essa questão da tricotomia, principalmente no Velho Testamento. Só no Novo que a gente passou a entender um pouquinho mais. Se a alma está falando, o ego, vamos entender assim, o ego fala mais alto. E nós ficamos ofendidos. Aí vem o mimimi. Voltei a falar do mimimi. Nós ficamos ofendidos quando alguém nos magoa e fala: também não vou fazer mais. Aí alguém chega e fala: você está fazendo para o homem ou está fazendo para Deus? Estou fazendo para a honra e glória do Senhor Jesus, amém. Então continua fazendo, irmão. Vai aprender. Não é? Claro que o louvor não é campo para todo mundo. Tem pessoas que são desafinadas até para bater palma. Eu ia contar uma história aqui, mas não sei se eu devo contar, sabe? Não, eu vou contar. Tinha uma irmã na nossa igreja que era uma bênção. Uma pessoa assim, cooperadora, não tinha assim um ministério específico, mas uma pessoa que nunca nos tinha criado problema. Aí veio alguém da igreja Deus me livre,
É aquela igreja pescadora de aquário, sabe? É aquela igreja que não ganha vidas para Jesus. O movimento de membros é só transferência. Eles não ganham vida, eles pescam, chama-se proselitista. E veio uma irmã lá de uma igreja proselitista dessa e disse assim, usou o nome de Deus. Irmã, Deus está mandando dizer, cuidado quando você falar em nome de Deus, gente, não brinca, Deus é santo. Que o teu tempo nessa igreja acabou. Eu conheço essa história. E lá naquela igreja, tu serás regente do coral. Era desafinada para bater palma. Essa irmã era desafinada até para bater palma, gente. Ela não conseguia nem bater palma no ritmo. Tadinha, era limitada. E a outra falou que ela ia reger o coral, ela se encantou com a ideia, chegou para mim, pastor, eu estou saindo da igreja. Por que, irmã? Porque Deus falou. Tem certeza que foi Deus que falou? Não, tenho certeza. Falou com você ou usou alguém? Eu já fui direto na veia, né? Falou com você ou Deus usou alguém? Ah, Deus usou uma serva de Deus, aleluia. Então, se está em paz o teu coração, irmã? Estou. Então vai com Deus. Deus te abençoe. A nossa porta está aberta para você, viu, irmã? Vai, seja bênção lá então. Não era de Deus, irmãos. Teve tanta confusão, ela acabou sendo expulsa da outra igreja. Ela não foi excluída, ela foi expulsa. Se meteu em tanta confusão. Era Deus falando? Por que essa palavra trouxe confusão? Porque massageou o ego. Falou na alma. Dialeto da alma. Encheu o orgulho. Aí vem aquela aqui, eu não faço nada. Como não? Irmãos, tem uma outra situação. Só para finalizar a questão da alma. Colossenses 4:6 diz assim, que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como convém responder a cada um. O que é temperar com sal? Você sabe o que é uma palavra salgada? Né? Eu tenho pressão alta, se eu comer muito sal, eu vou para a glória. Palavra agradável temperada com sal. Irmãos, o sal, nos tempos bíblicos, não era só para dar sabor, era para conservar. As pessoas faziam longas viagens, a carne que eles levavam era envolta em sal. E o sal conservava aquela carne pelas regiões que eles viajavam. Não tinham o Carrefour lá para eles parar, fazer um lanchinho. Eles tinham que levar a carne, levar um alimento. Quando a Bíblia fala o sal para nós, é para conservar o valor. Nós temos os valores cristãos que nós precisamos conservar. Que a nossa palavra seja agradável, conservando os valores, os princípios da nossa fé. Amém, irmãos? Esse é o sentido da palavra agradável temperada com sal. Tem um outro dialeto que revela a nossa fé. Quando nós dizemos assim, se com tua boca confessares, né? Romanos 10, verso 9 e 10. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Esse é o dialeto que vem da fé. O dialeto da alma busca o conforto. O dialeto da fé, ele mostra a nossa confiança em Deus. O dialeto da fé, ele mostra assim, não importa o deserto que eu estou atravessando, quando acabar a água, se é que vai acabar, eu vou chegar num oásis. E quando chegar na outra parte, Deus vai me dar vitória. Né? Um rapaz chegou para mim e falou, pastor, eu estou no fundo do poço. Eu disse, conheço esse lugar, irmão. Pastor, como é que você conhece? Eu já estive aí algumas vezes. E como é que você saiu? Olha, como eu saí, não importa. O que importa é que Deus vai tirar você. Pode não ser do mesmo jeito, mas Deus vai tirar você. Né? Então, irmãos, quando você estiver num momento difícil, para de se debater. E ouça, procura ter esse dialeto da fé. Mostrar a confiança. Isso agrada a Deus. Isso é agradável a Deus. Né? Quando uma pessoa lá no teu trabalho chega para você e coloca uma tarefa na tua mão e fala assim, eu sei que você vai dar conta, eu conheço a tua capacidade. Você não se sente honrado? A valorização fala mais alto até do que o salário, sabia? A valorização é o fator motivacional mais forte até do que o dinheiro. Você ganha um aumento hoje, você está feliz, daqui 3 meses você quer outro aumento. Não sei, será que eu falei demais, irmão? Mas quando você trabalha motivado, você produz muito mais.
Quando nós falamos palavras desse tipo para Deus, nós estamos agradando a Deus. Senhor, a coisa aqui está difícil. Senhor, está bravo. Senhor, está difícil. Mas eu sei, olha aí, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. Eu sei que Deus vai abrir uma porta. Eu sei, esse é o dialeto da fé. Com a nossa boca nós confessamos não só para a salvação da nossa vida em Cristo, não só a salvação, mas também declarando a nossa confiança em Deus. E quando alguém lá fora nos escutar falando palavras desse tipo, elas serão contagiadas. Quando você falar de Jesus, quando nós falarmos de Jesus, o nosso olho tem que brilhar. Que a pessoa veja em nós o prazer de servir a Cristo. Amém, irmãos? Alguém olha para você e fala, você é crente? Eu vou numa igreja. Misericórdia. Se for membro da minha igreja, vai tomar uma sapatada. E olha que eu sou baixinho, mas tenho pé grande, viu? Brinca com meu sapato, não. Quando você fala, você é servo de Deus? Sou. Você é crente? Oh, aleluia, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Como é que você quer ganhar uma vida para Cristo se não causar essa empatia? Tem que motivar a pessoa. Se a pessoa fala com aquela cara assim, eu vou numa igreja lá, é melhor não falar nada. Quando nós que sabemos a verdade, que temos Cristo no coração, que conhecemos o poder de Jesus Cristo na nossa vida, quando nós que cantamos um louvor lindo como esses, e as lágrimas não são contidas, quando nós falamos de Deus, a pessoa tem que ver o nosso olho brilhar. Tem que sentir o calor de Deus em nós, é o calor. Sabe, abraça o pecador e fala, Jesus te ama. Não tem palavra mais forte que essa. Eu cheguei numa pastelaria lá no centro de São Paulo, e o chinês falando com outro chinês. Eu não sabia se eles estavam falando alguma coisa de mim ou não, porque não mandarim. E eu tinha ouvido um missionário voltando da China naqueles dias, e eu aprendi a falar uma frase em chinês. Eu olhei para aquele chinês e falei assim, Yesu ai ni. Você já viu o chinês arregalar o olho? Ele olhou para mim e falou, o que esse branquelo está falando minha língua? É só isso que eu sei. Yesu ai ni, Jesus ama você. Não sei que resultado deu, mas pelo menos eu consegui impactar aquele chinês. Não continuei o assunto porque eu não sabia mais o que falar. Queridos, eu tenho esse jeito de pregar descontraindo, mas sem perder a seriedade. Eu não brinco com as coisas de Deus. Eu sei que segunda-feira à noite é o dia mais exaustivo, porque a gente perde o ritmo no fim de semana. Segunda à noite está mais cansado, e eu dava aula de teologia segundas à noite, e sei como era difícil manter os alunos acordados. Paulo pregou uma noite inteira, só um dormiu. Eu conseguia fazer meia dúzia dormir em 15 minutos. Mas os meus ex-alunos aí que podem dizer qual foi o resultado desses cursos, Esse é meu jeito. Falando de forma descontraída, mas sem perder a seriedade. Dizem que os pastores batistas não sabem pregar muito bem. A gente vai pregar, acaba dando aula. Talvez seja a nossa maneira de expressar. Mas, de qualquer forma, Deus tem falado. Deus vai sempre falar. Deus usa cada um do seu jeito. Tem aquele irmão que vem aqui, pega fogo, aleluia. É de Deus também, Deus abençoe. De vez em quando eu dou uns pulos também com os irmãos desse aí. Eu estou falando, para batista eu estou muito assembleiano, e para assembleiano eu estou muito batista. Misericórdia, crise de identidade. Queridos, eu quero concluir com o seguinte pensamento. Que natureza seus ouvintes identificam em você? Qual natureza os meus ouvintes identificam em mim? Sabe a história do Chibolete? Aquele povo tentou disfarçar, mas o modo de falar acusou a sua origem. Quando as pessoas nos ouvem falar, qual origem eles identificam em nós? Cidadão dos céus? Salmo 15 fala do cidadão dos céus. Ou aquela pessoa que está tentando se encontrar com Deus, ou aquele que se afastou de Deus, aquele que nunca se encontrou com Deus. Como todo bom filho de crente, eu fui batizado aos 12 anos de idade, aleluia.
E como todo mau filho de crente, eu fugi da igreja aos 13. Eu não fui batizado, eu fui molhado. Não entendia muito bem o significado daquilo. Mas com 17 para 18 anos, aí Deus falou comigo. Aí eu saí correndo desesperado da minha casa. Era solteiro, meus pais foram visitar, minha mãe foi visitar minha irmã que estava no hospital, meu pai foi visitar meu tio no outro hospital, e eu fiquei tão triste com aquilo, e eu pedi para Deus falar comigo, sozinho em casa, me aprontando para ir para o colégio. Eu matei aula aquela noite, tá? Não me censura não, mas foi por uma boa causa. E eu estava lá naquele quarto, sabe a vitrola, aquele bolachão, aquele disco bolachão, LP, vinil. Minha mãe eu tinha comprado uma vitrolinha, e minha mãe comprou alguns LPs, alguns discos. E quando eu estava sozinho ali, eu disse assim, eu estava tão abatido, eu falei, Senhor, olha, eu não sabia nem se, não tinha certeza que Deus estava me ouvindo, porque eu estava afastado dele há quase 5 anos. Falei, se o Senhor quer falar comigo, usa esse disco para falar comigo. Às vezes a gente faz umas coisas doidas, né? Mas Deus entende a gente. Eu liguei a vitrolinha, peguei um disco sem olhar qual capa que era, não olhei que música tinha lá, coloquei na vitrola, baixei o bracinho assim, pus em um lugar qualquer, baixei o bracinho, fiquei esperando. Sabe aquela fé duvidosa? Não lembro qual é o número desse hino, mas o título dele é Ao Findar o Labor desta Vida. Eu vou parar por aqui, senão eu vou chorar. Você está brincando? Eu vou chorar. Quando chega naquela parte do coro que fala, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Desmanchou. Aquele moleque rabugento, mimizento. Saí correndo, procurando uma igreja. Entrei na primeira que eu encontrei. Pedi perdão a Deus. E faz 40 anos que eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Qual dialeto prevalece em nós, irmãos? É o dialeto do céu? Aquele dialeto que fala de amor, de paz, de alegria, de descanso em Cristo? É o dialeto da terra, o dialeto terreno, humano, que fala de ansiedade, de inquietação, que fala também um pouquinho de ganância, que fala um pouquinho de inveja, que fala palavras de murmuração? Lembra que murmurador não presta para nada, viu? Lá no deserto eles murmuraram contra Moisés, a terra se abria, engolia 14, 20 mil, e continua deserto lá até hoje. Murmurador não presta nem para adubo. Eu estava indo bem, né? Eu estava indo bem. Vou ter que voltar para as aulas de homilética. É que eu deixei o pior para o fim. O nosso perigo é quando as pessoas ouvem em nós o dialeto do inferno. O dialeto do inferno é a revolta. O dialeto do inferno é a contenda. O dialeto do inferno é a murmuração. Há pessoas que não serão abençoadas nunca, por mais que a gente ore por elas. O murmurador nunca vai ser abençoado. O orgulhoso nunca vai ser abençoado. O invejoso nunca será abençoado. O orgulhoso, você dá a mão para ajudá-lo, ele acha que você está humilhando. Você não consegue ajudar um orgulhoso. É um dialeto do inferno. Não, pastor, isso é da alma. É a alma envenenada. É o veneno do inferno que entrou ali. A revolta. Nosso Deus é um Deus de paz.
Quando nós abrimos a boca, as pessoas precisam sentir a paz. Uma pessoa, certa vez, fez tudo que não prestava, tudo errado. E ela chegou para mim, olhou, ela estava quase chorando, eu fui e abracei ela. Falei, peça perdão e continua nos caminhos de Deus. Você não quer saber o que eu fiz? Falei, não me interessa. Os teus olhos dizem tudo. Os teus olhos dizem o que você fez. Você não tem que falar para mim. Deus já sabe, pede perdão e continua. Sabe aquela palavra linda? Vai e não peques mais. Oh, gente, como é gostoso quando a gente está no caminho do abismo e ouve alguém falar, vai, não peques mais. E se você falar olhando nos olhos, com amor, que a pessoa sinta Deus em você, você ganhou uma vida para Jesus. Quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. A contenda, irmãos. Você percebeu que quanto mais a gente conhece alguém, a probabilidade de ter contenda é maior. Sabe por quê? Nós vamos encontrando falhas uns dos outros. Vocês estão gostando de mim aqui porque vocês só me viram hoje. Vai viver comigo lá para ver como é difícil. Olhem para os irmãozinhos lá da nossa igreja, são misericordiosos. Quanto mais a gente conhece, mais conhece as falhas. O único que a gente não encontra falha é em Jesus. Quanto mais a gente conhece, mais a gente gosta dele. Agora, irmãos queridos, nós encontramos falhas uns dos outros. Falhas. O amor de Deus, ele se manifesta desse modo. Quando a gente começa a passar por cima das falhas. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Foi? Todo mundo paparicando a mulher. Hoje já esqueceram tudo. Foi ontem. Agora vamos esperar o dia do homem, 1º de novembro. Dia de Todos os Santos. Isso. Aleluia. Fala, Jeová, né, irmão? Fala, Jeová, fala mais. Sabe como é que você entende o amor? Tudo isso que eu estou falando está relacionado, tá? Sabe aquele chocolatinho bis? Quem come um pé de bis? Conhece? Deixa na mão de uma criança. A mão da criança é quentinha, ela não vai engolir o chocolate igual nós fazemos. Eu ponho inteiro na boca que é para não sujar a mão. É nada, é que eu sou guloso mesmo. Segura na mão a criança, é quentinho. Daqui a pouco tem chocolate na casa inteira, não tem? E o que aparece na bolachinha? O waffle. Waffle. É aquele biscoitinho, bolachinha, sei lá, é todo furadinho, não é? Mas enquanto tinha o chocolate, a gente não via os furinhos do waffle. O amor é assim. A gente sabe que as pessoas têm falha, mas se o amor de Deus está permeando, nós não vemos as falhas. Mas se o amor desaparecer, a gente encontra as falhas uns dos outros. Esse é o amor de Deus, irmãos. E nós concluímos aqui, né? Como tem sido o nosso palavreado ultimamente. Não estou puxando a orelha, não. Se alguém puxar a orelha, é o teu pastor. Eu estou aqui diplomaticamente. O visitante não pode puxar a orelha, é falta de ética. Eu só quero dizer que você pense assim, como está o dialeto ultimamente? Faz uma reflexão nas tuas palavras. Vai para casa com essa lição de casa, mania de professor, né? Vai com essa lição de casa pensando no seguinte, como tem sido o meu dialeto? O dialeto revela a origem, o dialeto revela se eu sou do céu, se eu estou firmado em coisas terrenas, se o dialeto está vindo até do inferno. Sabe o que eu faço? Sabe o Facebook? É uma ferramenta maravilhosa. Facebook, sabendo usar, o que eu evangelizo de gente ali no Facebook é uma bênção, eu gosto muito. Né? Quando eu publico um monte de coisa, eu volto, antes de desligar o computador, eu volto para rever o que eu coloquei ali, se eu não extrapolei em alguma coisa. Que às vezes você entra no calor de alguma conversa e acaba compartilhando alguma coisa que não pega bem. Então é importante a gente fazer isso na nossa vida, em tudo. Começa a reavaliar como tem sido o teu palavreado. Que imagem as pessoas estão tendo de você através das suas palavras. Quando é de Deus, as pessoas vão reconhecer que você é de Deus, mesmo que não concordem com você, mas vão saber que você é de Deus. Se nós estamos muito mimizentos, a pessoa vai se afastar de nós. Ninguém gosta de ficar perto de um resmunguento. Resmunguento só espanta os outros. Aquela pessoa chata, sabe quando ela chega, todo mundo sai de perto?
A gente já sabe que vai reclamar de alguma coisa. Você fala bom dia por quê? O que tem para estar bom esse dia? Oh, você acordou, você tomou teu café da manhã, você está vivo, está respirando. Nós temos muitos motivos para dar graças a Deus, irmãos. Reflita. Recebe essa palavra com brandura. Da minha parte, recebe com brandura. Mas se Deus te apertou um pouquinho, dá ouvidos ao que Deus está falando e reavalia um pouquinho esse palavreado, para que Deus seja honrado em tudo, inclusive na nossa boca, né? Tem um pensamento que diz assim: fale de Jesus onde você estiver. Se preciso, use palavras. Que o nosso testemunho fale mais alto que as nossas palavras. Amém? Vamos fazer um teste? Povo de Deus, diga amém. Amém. Povo de Deus, diga chibolete. Passaram no teste. Vamos orar, queridos.